É sabido de todos que todo cristão ele tem uma comunhão com o Cordeiro, ou seja, ele tem parte, ele come do Cordeiro, certo? Se você é cristão e toma a Santa Ceia, se você se converteu, se você expressa publicamente a sua fé em Jesus Cristo, você tem comunhão com o Cordeiro, você come do corpo e toma do sangue do Cordeiro. Mas eu tenho uma pergunta para você hoje, que pode ser uma pergunta que vai mudar completamente os rumos da sua vida. Qual cordeiro que você come? Porque existem duas formas, segundo a palavra de Deus, de você comer o cordeiro, de você tomar parte do cordeiro. E hoje eu quero brevemente aqui estudar com você essas duas formas para que isso possa gerar vida, gerar transformação, gerar cura e libertação dentro da sua alma. Porque não é de qualquer forma que se consome o cordeiro que isso pode trazer transformação para você. Existe um modo, existe uma forma de Deus para você ter parte, ter comunhão com o cordeiro. Lá no livro de Êxodo, olha o que diz a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Então olha só o que é aqui a instrução de Deus para que nós possamos comer do cordeiro. Então a primeira coisa que ele fala é: não pode comer do cordeiro cru. O que significa isso, meu querido e minha querida que está me ouvindo aqui nesse devocional? Quando nós falamos de Cristo hoje, nessa geração, falamos para as pessoas de Jesus, agora com a ascensão de séries como The Chosen e todo esse movimento atual, né, dos cristãos pelo mundo inteiro, de carregarem bandeiras de Cristo e comporem várias músicas para o Senhor, é muito comum às vezes você ouvir comentários de: Jesus ele realmente foi um cara muito bom, Jesus ele é muito sábio, realmente ele foi um mestre muito fora da curva, né? Jesus ele realmente é muito simpático, né? Só que o que é tudo isso? Embora Deus seja tudo isso, isso ainda é o cordeiro cru, que embora seja atributos de Jesus, não é isso que gera transformação na sua vida. Então conhecer Cristo como o cordeiro cru, o cordeiro que não passou pela cruz, isso não tem poder de transformar a sua vida. Então o que eu estou fazendo para você, o que eu estou trazendo para você, não é nenhuma crítica não, cada um acredita no que quiser. E eu acho que aqueles que estão trabalhando pelo reino, aqueles que não são contra Cristo, são por Cristo. E é digno, é lícito, é justo, né, falar do nome de Jesus. Mas o que eu preciso te alertar, como cristão, se você quiser ter a sua vida agitada, a sua vida transformada e revirada do avesso pelo Evangelho, você precisa conhecer o cordeiro que foi assado, que foi moído, que foi passado pela cruz e sofreu a ira de Deus, sofreu a maldição, sofreu a condenação eterna no meu e no seu lugar. Que é esse cordeiro que tem o poder de transformar. É esse cordeiro que pode revolucionar a nossa vida. Então o cordeiro, quando a gente come do cordeiro cru, é aquele negócio muito na zona da mente. Jesus ele realmente tem poder. Jesus realmente foi um cara muito sábio, né? Meu Deus, é um homem muito sábio. O que é isso? Não coma do cordeiro cru, né? E aí ele vai: se não assado pelo fogo. Então ele está falando aqui que o cordeiro ele tem que ser passado pelo fogo. E quando fala passado pelo fogo, nós lembramos da menção lá no Antigo Testamento do holocausto. Então o que era o holocausto, para você saber nessa ótica aqui do Antigo Testamento, nessa ótica bíblica? Quando o povo de Israel estava em pecado, né, que o pessoal precisava de oferecer sacrifícios a Deus como perdão pelo pecado, precisava trazer ofertas para Deus, eles apresentavam para o sacerdote o seu holocausto. Então, a forma de Deus fazer na velha aliança, no Velho Testamento, era que cada pessoa trouxesse a sua oferta, trouxesse o seu holocausto, e aí o sacerdote ele analisava ali o cordeiro, tinha que ser um cordeiro
sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, né? Aos olhos humanos ali já fazendo menção para Cristo que viria. Então, quando o ser humano trazia o seu cordeiro, o sacerdote olhava para o cordeiro e julgava ali as características do cordeiro e falava: esse cordeiro está apto para morrer no seu lugar pelo seu pecado. Então o sacerdote imolava o cordeiro como holocausto e apresentava isso, né, queimado diante do Senhor. Então esse era o holocausto que na velha aliança as pessoas faziam para ter perdão dos pecados, remissão dos pecados, não é? E olha só que interessante nessa ótica de holocausto, que teve um dia que Elias, o profeta Elias, você deve ter ouvido falar nele, ele estava em uma guerra com os profetas de Baal, né? Ele estava em uma guerra ali com Jezabel, aquela coisa toda, e aí a Bíblia diz que alguns profetas de Baal, então, eles começaram a caçoar de Elias e falar assim: tudo que você fizer, nós vamos fazer também, Elias, para nós provarmos que o nosso Deus, ele é páreo para o seu Deus. E aí começa então uma disputa de quem que faria descer fogo do céu, e essa palavra é muito importante, fogo do céu sobre o holocausto. E independente da história de Elias, eu quero que você se atente a essa afirmação que eu vou fazer para você, que está lá em 1 Reis, primeiro Reis, né? O meu pastor me ensinou que é 1 Reis, porque é o primeiro livro de Reis, não é carta, então é 1 Reis, viu que chique? Capítulo 18, no verso 38. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Então, a Bíblia diz que o profeta Elias, ele apresenta então o holocausto, né? E a Bíblia diz aqui, ó, no verso 33, depois arrumou a lenha, cortou o novilho com pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Então olha só, Elias colocou a lenha, colocou o cordeiro para o holocausto e ainda derramou água, né? Se você sabe, né? Eu não sou estudioso de física e muito menos de química, mas se você sabe, uma vez que tem alguma coisa molhada, não pega fogo, né? Uma coisa que a galera sempre pergunta para mim, quando vem fazer churrasco aqui em casa, é se o carvão não está molhado. Por quê? Porque uma vez que está molhado, não pega fogo. Então Elias aqui, ele está, além de colocar o holocausto em cima da lenha, ele está mandando jogar água, né? A água, ela chegou a transbordar as valetas de tanta água que tinha, certo? Então era um holocausto ainda molhado ainda, perfeito? É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Então, ó, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, então disse, derrame a água sobre o holocausto. E aí depois pediu, façam novamente e façam pela 3ª vez. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Então era uma coisa que estava muito molhada, né? E aí a Bíblia diz no verso então 38, voltando para o contexto que nós estamos trazendo aqui do cordeiro que foi imolado, do cordeiro que não está mais cru, né? Verso 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta. Isso aqui tem 2 aspectos, que é o aspecto primeiro natural e histórico do que está acontecendo e tem um aspecto profético. Eu vou trazer para você em primeiro lugar o aspecto natural da coisa. Elias exagerou na dose, molhou o holocausto inteiro para provar que Deus tem poder para fazer o que ele quiser e a hora que ele quiser, e inclusive o fogo de Deus queimou até a água. Então isso é uma coisa impressionante que contraria até leis básicas da natureza, de química e física, né? De o fogo pegar na água. Então pegou e lambeu tudo, e a Bíblia diz que o fogo, ele voltou para o céu. Então o fogo veio, queimou tudo e voltou para o céu. Isso no aspecto natural é o contexto de Elias. Agora isso no aspecto profético aponta o seguinte, quando Elias faz o holocausto, o fogo desce, queima o cordeiro, o altar, pedra e tudo, lambe a água, queima tudo e volta para o céu, isso significa que a ira de Deus era maior do que o sacrifício. A ira de Deus era maior do que o sacrifício. Você sabe por quê, meu querido e minha querida? Porque ainda não havia sido enviado
o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus ainda não havia sido enviado nessa época. Então a ira de Deus predominava sobre o mundo, porque não havia, né? Lembra que João disse lá no livro de Apocalipse: mas quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os selos da maldição que estavam sobre a minha vida e sobre a sua? Os selos, nós estávamos selados pelo diabo, selados com os selos da maldição. E aí João começa a chorar em compungimento e constrangimento, e ele diz: meu Deus do céu, estaremos todos perdidos, pois quem é digno? E aí o ancião vira para ele e diz: não chores, não temas, pois eis o Cordeiro de Deus que é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro. Então hoje nós não precisamos mais temer, porque o Cordeiro de Deus é digno de abrir o livro. Mas qual Cordeiro? Qual Cordeiro? É o Cordeiro que passou pelo sacrifício. Não é o Cristo como figura retórica, não é o Cristo como mestre, não é o Cristo como sábio. É o Cordeiro de Deus que foi feito maldição no meu e no seu lugar naquela cruz. É o Cordeiro que foi imolado pelo nosso pecado. É o Cordeiro de Deus que diz lá em Romanos, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez maldição, ele se fez condenação para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o Cordeiro que passou pela cruz. Esse é o Cordeiro que foi queimado como oferta no meu e no seu lugar. Esse é o Cordeiro. Esse Cordeiro. E aí a Bíblia diz então que quando Jesus está na cruz, então o Cordeiro está colocado para o sacrifício. Assim como lá, acabamos de ler aqui em 1º livro de Reis, o Cordeiro tinha sido colocado para o sacrifício, né? Ali com Elias, e a ira de Deus desceu sobre o holocausto, sobre o Cordeiro, sobre o sacrifício, queimou tudo e voltou para o céu. A ira era maior do que o sacrifício. Mas a Bíblia diz lá em João capítulo 19, verso 30, tendo-o provado, Jesus disse: tetelestai, está consumado. E com isso curvou a cabeça. Isso aqui é muito forte. E entregou o Espírito. Está consumado é muito forte. Pois ninguém poderia dizer. Ninguém era digno, meu irmão. Ninguém era digno. Ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém era digno de terminar a obra. Ninguém era digno de pagar o preço pelo pecado. Mas ele veio e ele disse: tetelestai, está consumado, está pago eternamente, está quitado para sempre. A sua dívida, a partir de agora, ela nunca mais subsistirá. Pois eis que farei uma aliança com o povo de Israel naqueles dias. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Terei misericórdia para com as tuas iniquidades e dos teus pecados jamais me lembrarei. É isso que significa tetelestai. Essas são as cláusulas da nova aliança. E só o Cordeiro de Deus poderia comprar, mas não qualquer cordeiro. O Cordeiro crucificado, o Cordeiro que passou pela ira de Deus na cruz e venceu. Só que aí aconteceu um negócio aqui. E eu vou finalizar dizendo isso. Lá na oferta de Elias, a ira de Deus caiu sobre o holocausto e voltou para o céu. A ira de Deus era maior do que o sacrifício. Mas na cruz não foi assim. Na cruz a Bíblia diz que naquela tarde houve trevas. O mundo estava em trevas, porque o autor da vida estava morrendo no nosso lugar. E aí a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre ele. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém teria que pagar a conta do pecado. Alguém teria que pagar a nossa conta. E a ira de Deus então cai sobre o Cordeiro. Sobre um novo Cordeiro, mas dessa vez sobre o Cordeiro perfeito. O Cordeiro de Deus. Não mais o Cordeiro que tinha poder para expiar pecados.
como na velha aliança, o cordeiro tinha poder para expiar pecados momentaneamente. O cordeiro livrava eu e você do pecado momentaneamente na velha aliança. Mas agora não mais. Agora não mais. Agora eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro, ele veio para tirar, para aniquilar, para livrar o pecado para sempre. E a Bíblia diz então que a punição de Deus, ela cai sobre ele. A punição de Deus, ela cai sobre este Cordeiro. A punição de Deus, a ira, toda a ira do pecado. Toda a ira do pecado cai sobre ele. Mas a Bíblia diz que naquela tarde, a ira de Deus cai sobre o Cordeiro e ela para na cruz. A ira de Deus não volta mais para o céu. A ira de Deus foi satisfeita em Cristo. A ira de Deus não está mais disponível para mim e para você, porque Deus se satisfez do sacrifício de Cristo. Não mais agora a ira consumiria o holocausto e voltaria para o céu. Não, não, não. Agora a ira caiu sobre ele e parou na cruz, porque Deus está satisfeito com o sacrifício de Cristo. E quando você começa a meditar nessas coisas, nessas verdades espirituais, então você começa a se alimentar do cordeiro que foi assado. Lembra que a gente leu lá em Êxodo? Agora você não vai mais se alimentar do cordeiro que está cru. Agora você vai se alimentar de um Cristo que satisfez completamente a vontade de Deus no meu e no seu lugar. O Cristo que ouviu tanto lá no Rio Jordão no dia do batismo, quanto no Monte Hermon. A Bíblia não cita que é o Monte Hermon, mas os estudiosos acreditam que é o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, que é o monte mais alto. Isso aponta para o quê? Jordão, lugar mais baixo da terra. Monte Hermon, monte mais alto, lugar alto. Tanto no Jordão, nos lugares baixos, quanto nos lugares elevados. A Bíblia diz que existe uma profecia, uma promessa de Deus para mim e para você, que diz o quê? Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo, que no original significa tenho toda a minha alegria, tenho todo o meu prazer, e isso só é possível porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, o sacrifício do Cordeiro foi aceito, e hoje ele pode abrir o livro. E essas verdades entrando no seu coração, elas têm poder de transformar a sua vida. O cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi assado, o cordeiro que não está mais cru, não tem mais obra para mim. Não tem mais parte minha nessa equação. Deus se satisfez com o sacrifício de Cristo. E nós entramos nesse sacrifício. Só que agora nós não entramos mais nesse sacrifício para receber a aprovação de Deus. Nós não entramos mais nessa jogada para fazer a nossa parte do nosso braço. Nós não entramos mais para agradar a Deus. Não, 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 não. Nós entramos agora para ter fé no Cordeiro. Para ter fé no Cristo crucificado. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 2: eu decido nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. O Cordeiro foi crucificado. E quando você meditar nessas reflexões bíblicas, que o Cordeiro foi crucificado e ele satisfez a ira de Deus, então neste momento você vai receber poder para vencer o pecado. Porque aqueles que nasceram de novo, eles não vivem mais sobre a prática do pecado. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que o aguilhão, o ferrão venenoso da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando você vive pela graça, quando você vive pelo sacrifício do Cordeiro perfeito, você sai debaixo da lei. E o diabo é um legalista. Quando você sai debaixo da lei, o pecado perde o poder na sua vida. Quando você sai do merecimento, do mérito próprio, de querer resolver as coisas no seu braço, de querer agradar a Deus com base no seu comportamento, nas suas obras, quando você sai disso, você recebe o poder da cruz para vencer o pecado.
Quando você entende que o cordeiro no madeiro, o cordeiro sacrificado, o cordeiro assado, o cordeiro moído pelas nossas transgressões, quando você entende esse cordeiro, você recebe poder para receber a cura na sua vida. Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fostes sarados. Isaías 53:5. Você recebe cura na sua vida. Não é? A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e com ela não há desgosto, com ela não há dolo. Né? Se você precisa de prosperar, meu querido e minha querida, deixa eu declarar uma palavra sobre a sua vida. Olha para o cordeiro que foi assado. Para de querer comer do cordeiro cru. Faça a minha parte, faça a sua parte, que a minha te darei. Né? Isso é muito bonitinho, mas não tem na Bíblia. Não tem parte. Não tem parte, é por fé, não tem obra, não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, não é? Então quando você começa a receber as coisas por fé, Deus, eu não mereço, mas a tua promessa diz que o Senhor se fez pobre para que eu enriquecesse, 2 Coríntios 5:8 ou 2 Coríntios 8:9, não vou lembrar, mas o Senhor se fez pobreza para que eu enriquecesse, é uma promessa de Deus. Bendito seja Deus que se compraz, que se alegra, que se regozija na prosperidade do seu servo. Não é? São promessas de Deus para nós. Restauração no seu casamento. Ele é aquele que traz o vinho novo. Força para sua alma. Ele é aquele que dá vista ao cego, que traz paz àquele que está aflito e que apregoa o ano aceitável do Senhor. No Velho Testamento, esse versículo dizia o ano aceitável do Senhor e a ira do nosso Deus. Mas quando Jesus abriu esse pergaminho lá na sinagoga, no Novo Testamento, o verbo materializado, o Deus vivo diante dos homens, ele pega a Bíblia e ele muda as escrituras, pois somente ele é digno de alterar versículos enquanto anda, somente ele, que é o verbo vivo, pode alterar a Bíblia enquanto prega, somente ele é o cordeiro perfeito. E a Bíblia diz que ele pegou aquele pergaminho e ele disse: eu vim para apregoar o ano aceitável do Senhor, e fechou o livro, porque agora não tem mais ira, porque a ira de Deus seria descontada nesse cordeiro. A ira de Deus seria levada por ele naquele madeiro. Então não existe mais ira para você. Reflita nessas verdades hoje. Amém? Põe a mão no seu coração, onde você está. Se você está no ambiente público, depois você ora na sua casa, mas eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, eu não sei quem que esse vídeo vai alcançar e nem quais pessoas que vão assistir, mas eu oro para que no nome de Jesus o Senhor conceda a essas pessoas libertação, cura, restauração. Eu profetizo na vida dessas pessoas a libertação pelo sacrifício da cruz, a libertação pela troca do Calvário, a libertação pela obra perfeita do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e das nossas iniquidades tem misericórdia, e dos nossos pecados jamais se lembrará. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo essas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia.